Serra Gaúcha, um programa que todas as sextas-feiras destacam personagens que de alguma maneira contribuem para o sucesso da nossa região. Esse programa é muito especial, eu trago um convidado que para mim é uma referência em termos de psicologia, teatro e que também ajuda a acontecer, faz parte, né, dessa magia de Gramado, de Canela também, e vai compartilhar um pouquinho sua vivência, sua arte, a terapia como um alívio para a alma, uma contribuição para a nossa sociedade. Acredito eu que muitos já devem conhecer Marco Aurélio Alves, o nosso convidado de hoje. Vai ter um papo especial conosco, né, Marco? Falar um pouquinho sobre vida, sobre psicologia, produção cultural, teatro. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Renan. É um prazer estar aqui no Bastidores, o Bastidores da Serra Gaúcha. Esse programa que mostra quem fica nos bastidores, quem anda por aí sem ser visto. Eu fico muito agradecido a ti pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu. E mostra também um pouquinho uma contribuição de um lado que as pessoas também um pouco desconhecem, né? Um pouco do lado humano do psicólogo, do artista, que é isso que a gente vai descobrir um pouquinho hoje, conhecer um pouco mais do Marco. Vamos falar um pouquinho sobre teatro. Como é que começou o teu envolvimento com a área artística, Marco? Renan, eu nasci em Canela e em Canela, quando eu nasci, tinha algumas pessoas estimulavam muito o movimento teatral, que era incipiente, que estava iniciando. Mas tinha um médico chamado Dr. Esmeraldo Mendes Pereira, tinha um irmão marista, que era o irmão Mário, lá no Colégio Maria Imaculada. Eles estimulavam muito e faziam teatro, né, de certa forma. E ali eu comecei a fazer. E comecei a fazer teatro, acho que com uns 10, 11 anos por aí, e aos 13 anos eu fui morar em Porto Alegre. E quando eu fui morar, eu dei a sorte de morar na esquina do Teatro de Arena. Nossa! E aí então eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e naquele momento, quando por acaso não tinha aula, por alguma razão, saía mais cedo, eu passava pelo teatro. E ali eu fui conhecendo alguns personagens do mundo teatral, que depois, muito tempo depois, eu vim a saber que eram as referências do teatro gaúcho, eram exatamente aquelas pessoas com quem eu passava e assistia, olhava os cartazes, não tinha dinheiro para pagar o ingresso, porque era caro. Então, daqui a pouco, um dia, alguém me disse, alguém foi na porta e disse: "Ô guri, tu não quer assistir?" E eu quero. Eu fiquei super emocionado com aquilo e assisti pela primeira vez dentro de uma casa de espetáculos. Eu já tinha assistido aqui em Canela, no Teatro Teleco, que era uma espécie de circo, né? Tinha assistido na escola também, mas nunca era um teatro. Quando eu entrei no teatro, eu tive certeza, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero fazer. E fui assistir e acabei indo muitas vezes assistir essa mesma peça, até que um dia faltou alguém na portaria para recolher ingressos. E eles me perguntaram: "Tu não quer ficar? Tu já assistiu, tu não quer recolher os ingressos?" E eu recolhi. E aí no outro dia me perguntaram: "Mas tu não quer ficar na bilheteria, ajudando a cobrar ingresso?" E eu fiquei. E aí um dia faltou alguém para colocar o som, e eu fui ajudar a colocar o som. E outro dia faltou alguém para ajudar o iluminador, e assim eu fui aprendendo a carpintaria teatral. Eu aprendi de teatro, antes do palco eu aprendi aquilo que está nos bastidores, aquilo que ninguém vê. Justamente. E que para te fazer o teatro, né? O teatro ele é muito mais completo do que só atuar, né? Ele não é somente você ali falar e interpretar, ele tem todo um bastidor por trás realmente, desde o figurino, as pessoas que trabalham no camarim, que fazem a produção de luzes. E isso é muito bacana também de destacar essas pessoas, esses personagens que contribuem tanto para a realização de uma peça ou de um grande espetáculo, né? É verdade. É um conjunto de estrutura, né, muito grande, que gera emprego, que gera renda, porque uma casa de espetáculos, para ela abrir a porta, tem o bilheteiro, tem o porteiro, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da segurança, tem a produção, tem o iluminador, tem quem cuida do som, tem os técnicos, o cenógrafo, o figurinista, aderecista. E olha só quanta gente nós falamos, e nós não falamos em quem está no palco. Nós falamos de toda a estrutura. Tem quem faz a divulgação, tem quem faz a produção executiva, tem quem patrocina, tem toda uma estrutura que geralmente, para te colocar uma pessoa no palco,
tem 10 pessoas trabalhando em função desta. 2 pessoas, 20 pessoas trabalhando. Então, hoje nós vemos uma facilidade muito grande de comunicação através das redes sociais e então diminuíram alguns profissionais que eram aqueles de divulgação, que colavam cartazes nas ruas, que distribuíam panfleto, mas mesmo assim ainda existe um conjunto muito grande de pessoas trabalhando e auxiliando a quem está no palco. Essa carpintaria teatral acho que me deu uma base muito sólida. Depois, quando eu fui fazer teatro no palco, quando eu comecei a trabalhar como ator, e daí não no Teatro Arena, mas em outros lugares, eu conhecia o que estava por trás e era muito mais fácil. Na maior parte das pessoas, elas têm um processo inverso, elas gostam de estar na frente das câmeras, no lugar que a gente está agora. E esse lugar é um lugar privilegiado, é um lugar muito bom, muito agradável, porém muito perigoso. Na medida em que eu errar quando eu estou lá atrás, nenhum problema, porque a consequência só vai sentir quem está dentro da produção. E normalmente estão preparados para enfrentar os erros dos outros. Mas quando está aqui no nosso lugar, quem está diante da câmera, aí sim, aí sempre o buraco é mais embaixo e o risco é muito maior de errar e não ter como voltar atrás. Muitas vezes não tem mesmo. Não tem mesmo, né? Quando eu fui fazer teatro como ator, eu fiz uma série de espetáculos e esse conhecimento anterior me ajudou muito para vender espetáculos, para oferecer, para produzir. E logo em seguida, um grande amigo, ator de teatro chamado Paulo Conte, um dia ele me disse que tinham ensaiado meses um espetáculo chamado Esperando Godot, do Samuel Beckett, e a produção tinha desistido. E eu disse, mas eu vou produzir então. Ele disse, é mesmo? É sério? É sério. E aí eu comecei a produzir junto com o Raul Ferreira, que depois foi para a RBS TV, e nós dois fizemos a produção desse espetáculo e acabamos dando certo, sabe? Vendendo, levando para o interior, produzindo no interior, levamos para o Paraná, e aí já apareceram outras produções, e aquilo resultou numa série de muitas produções, mais de 60 produções, e aí o meu trabalho como ator acabou ficando em segundo plano, porque a produção venceu. Quando eu fui embora do Brasil, aí sim, voltou para o centro da cena, daí eu voltei a atuar, exatamente quando eu estava fora do Brasil. Onde que você morou? Eu morei no Chile, morei 8 anos lá, e lá eu trabalhei com um grupo que unia música, teatro e folclore, que era o Napalé. Era um grupo que depois todos se mudaram, foram embora para a Rússia e eu voltei para o Brasil. E esse grupo, o Napalé, fazia essa mescla, essa mistura, né? Eles eram músicos eruditos, todos músicos de orquestra. E aí nós começamos, a partir das músicas que eles compunham, a criar uns textos, a buscar outros textos já escritos e a colocar isso em cena. E daí eu entrava em cena como ator com eles. A partir daí apareceu um espetáculo e a partir daí eu comecei a dar aula numa universidade, num curso chamado Escola Teatro Imagen, que era uma referência no teatro chileno. Ainda a faculdade ainda existe, o curso ainda existe. E eu comecei a dar aula de teatro brasileiro, depois de improvisação, depois de interpretação e depois de direção teatral. E aí fiquei dirigindo lá nesse período que eu morei. E quando eu voltei para o Brasil, eu acabei fazendo uma oficina aqui em Gramado, no Centro Cultural de Gramado, onde hoje é a Câmara de Vereadores, era o Centro Cultural, e também uma oficina lá em Canela, onde é o trem, que era uma biblioteca, era um centro cultural na época, né, ali, bem legal. E essas pessoas que fizeram aquele momento, naquela oficina, hoje elas estão por aí fazendo teatro, na sua grande maioria, são profissionais de teatro fora de Canela, ou mesmo em Canela. E acabei virando secretário municipal de cultura em Santo Antônio da Patrulha, e aí eu me afastei mais. Aí já não tinha mais como produzir tanto, e até que lá em Santo Antônio eles acabaram me cobrando muito isso, que eu precisava dirigir, porque não tinha condições de contratar diretores de teatro para ir.
E aí, naquele momento, eu dirigi vários espetáculos, e um desses espetáculos, chamado Olhos da Cidade, acabou recebendo uma premiação a nível nacional, e aí eu acabei saindo de Santo Antônio e continuar produzindo, dirigindo teatro, além de trabalhar em órgãos públicos. Fui secretário lá em Santo Antônio, em Três Passos, em Tramandaí, e sempre ligado à área da cultura, embora nem sempre secretário de cultura. Secretário de cultura foi só em Santo Antônio e Tramandaí, cultura e turismo, nos dois municípios. Mas no restante, trabalhei muito ligado à área de planejamento, de captação de recursos. E eu posso dizer que graças à minha experiência do teatro. Se não fosse aquela experiência do teatro, talvez não tivesse a capacidade, a habilidade, né, para ir em frente. A gente pode chegar à conclusão de que está no sangue, né? Foi começando, foi vindo, a gente praticamente fez uma viagem aqui, né? E foi mapeando todos os destaques. Você começou lá atrás, foi começando os bastidores, foi aprendendo tudo que podia aprender para chegar aonde chegou. Mas eu acho que isso vem de um trajeto daí. Tu sempre teve um sonho de trabalhar nessa área, assim, de sempre foi apaixonado por comunicação. Olha, e além disso, fala super bem, né? Renan, a minha vida é um acidente. Né? A minha vida é um grande acidente. Eu nunca planejei muito as coisas. Elas aconteceram e eu gostei que elas tivessem acontecido. Acho que é essa... Eu nunca fiquei sonhando, imaginando, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. De repente abriu a porta e eu entro. Segurou. Eu acho que é sempre isso, né? Eu nunca imaginei sair do Brasil. Aí, de repente, bate alguém lá no teatro, convida para ir. Eu vou. O ator que fazia comigo não quis fazer, convido outro e vamos fazer. Olha, não deu certo, também não deu certo, mas quando volto para o Brasil, o secretário de Cultura do Estado, na época, o Carlos Jorge Apple, me perguntou, tu esteve no Chile, tu não conheceu nada de música? Eu disse, conheci um grupo, eles disse, vamos ligar para eles e convidar para eles virem a um festival que vai estar o Milton Nascimento, vai estar o Chico Buarque. E aí, então vamos fazer. E aí eles vieram, aí precisava de produzir, porque eles não iam só para o festival, então iam ter várias apresentações. Ora, isso me fez ir trabalhar com eles lá. Estando lá, de novo, as portas vão abrindo, né? E eu entro. Eu só não fico do lado de fora esperando, mas também eu acho que eu nunca tive muito tempo de sonhar. Eu acho que eu sempre vi as coisas acontecerem e não deixei elas... Não fiquei do lado de fora, eu entrei. E agora também, quando eu sinto, não há mais espaço para mim aqui, não tem nenhum problema de desocupar aquele espaço e ir embora. Mas como é que foi o apoio da tua família nesse trajeto todo? Sempre teve um incentivo, a participação? Sempre, eu decido, eu que mando e tá tudo certo? Coitado da minha família. Eu acho que a minha família sempre se surpreendeu porque ela soube depois. A minha família... Mas não estavam junto assim no projeto? Aos 13 anos eu fui morar em Porto Alegre, aí fui morar com 2 irmãos, e esses 2 irmãos se casaram alguns meses. Depois eu fiquei morando sozinho. Então, com 14 anos, eu era um ser independente. E desde lá eu sou independente, então não dava tempo, né, de perguntar para a família, olha, o que vocês acham? Acho que eu nunca fiz essa pergunta. Eu contei, olha, agora eu vou fazer isso. E aí, normalmente, eles não gostavam, mas aí já tinha feito. Eu estava fazendo. E agora eu acho que eu tenho um vínculo bem maior com a minha família. Eu diria que nos últimos 5, 6 anos, 10 anos talvez, eu tenho um vínculo maior. Mas eu estive muito fora, muito distante, inclusive da Serra Gaúcha. Eu trabalhei na organização do Festival de Cinema de Gramado. Quando eu produzia teatro, eu trabalhei na organização do festival. E depois me desliguei completamente. E Canela também. Eu fiz essas oficinas e depois me desliguei, porque vieram movimentos que eu assistia de fora e não gostava. Né? Eu olhava de fora e dizia, isso é excludente, não é incluente. E nada que seja excludente me agrada. Então, eu sempre vi assim, muita gente defendendo os próprios interesses, muita gente priorizando espaços político-partidários em detrimento da cultura, e isso não me agrada. Então, quando eu percebo que está assim, eu me desloco, eu vou para outro lugar.
Teve uma época que eu acho que eu brigava. Agora eu não brigo, agora eu saio de cena. Você é calmo? Hoje em dia você se considera uma pessoa mais calma? Muito calmo. Até porque aí a gente já começa a entrar numa outra área de atuação, que é a psicologia, né? Sim. Eu acho que a psicologia demanda, assim, da tua rotina diária, uma percepção de calma para poder lidar com os conflitos externos, né? Porque tem muitas pessoas buscando por questões de autoajuda, por questões de resoluções de problemas, e tu tem que estar bem com si mesmo para poder auxiliar, né? Não sei como funciona essa demanda. Assim, a psicologia, para a gente ser psicólogo, a gente tem que fazer 3 coisas. A primeira é estudar, constantemente, permanentemente. Eu estou sempre lendo algum livro em função de algo, de um paciente que me apareceu. A segunda coisa é fazer terapia. É não levar para o consultório as minhas questões, né? Então, se submeter à terapia. Semanalmente, eu começo a semana fazendo terapia. E a terceira coisa é fazer supervisão. Então, tudo aquilo que acontece com os pacientes, meus pacientes sabem que eu anoto bastante. E eu anoto isso por quê? Porque eu vou para a supervisão e levo elementos chaves daquilo que eu ouvi para discutir com quem faz a supervisão e dizer, olha só, eu pensei em ir por esse caminho, eu pensei em optar por aqui, eu pensei em fazer isso. E quem está de fora, está ouvindo, já conhece os pacientes, porque todas as semanas nos encontramos e sabemos o que está acontecendo com aquele paciente. Essa supervisão me diz, olha, quem sabe, já pensou por esse outro lado, já pensou por lá, quem sabe tenta por aqui, quem sabe dá alta, quem sabe desiste, né? Desistir nunca aconteceu. Mas, enfim, acho que isso me dá suporte. Agora, na psicologia, há uma premissa, que é acolher. Então, independente daquilo que a pessoa me trouxer, eu vou acolher. Né? E aí, não dá tempo de sentir raiva, de ficar bravo. Quando eu era muito jovem, eu era muito bravo. Então, era muito combatente, muito resistente, né, a tudo que fosse ideologicamente equivocado. Eu defendia questões sociais sempre, ao longo de toda a minha vida eu defendi, mesmo de forma inconsciente, assim, de por que eu estava defendendo aquilo, eu não sabia, mas eu defendia. Antes de ser moda as pessoas serem antirracistas, eu já era, entende? Já era, tinha uma colega negra que debochavam e riam, e eu brigava, eu chegava a brigar no soco, se fosse o caso, porque eu achava aquilo absolutamente impossível que alguém fosse discriminado pela cor. Tinha um colega que era obeso, e eu lembro que quando debochavam dele, eu tomava as dores, tomava a frente e brigava. Então, eu me atritei ao longo da minha vida com muita gente por questões que não eram minhas. E isso foi uma das causas que me levou à psicologia. Eu olhar pelo ângulo do outro. Eu nunca tive muita vocação para olhar pelo meu ângulo e achar que eu estou certo, achar que esse é o melhor. Eu sempre achei que, como é que é isso para essa pessoa? Como é que ela vai enfrentar? Como é que ela vai superar suas dores, né? Como é que ela vai superar seu sofrimento? E às vezes era equivocado, porque eu ia lá assumir a defesa de que ele não pediu nada, sabe? Me autorizou. Agora não, eu não faço isso, mas eu tento que os meus pacientes tenham a tranquilidade de enfrentar as suas dores, sabendo que eles não vão estar sozinhos. Eu vou estar ali. Para dar o suporte necessário, né? Claro. E qual foi a tua maior história de superação ou desafio de vida, se tu te encarar de frente agora e parar para pensar numa em específico, assim, uma vivência que realmente tenha te colocado à prova de fogo? Em 1995, eu recebi um diagnóstico de uma doença incurável. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu fui ao médico, eu não tinha muita noção do que era aquilo, nem interpretar o exame eu sabia. E aí conversei com o médico e ele foi me falando de um quadro aterrador. E ele foi me falando, eu fui ficando tonto, eu fui perdendo um pouco da noção completa, assim, acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso. E eu fui ficando tonto como se estivesse me batendo na cabeça, assim.
E ele falando, e foi ficando uma voz distante, assim, eu não ouvia direito o que aquele homem estava dizendo. E de repente eu entendi, ele está dizendo que eu vou morrer. Foi isso que eu entendi. Imagina receber uma notícia dessas também, deve ser pavoroso, né? E ele com muita crueldade. Os médicos, às vezes, têm uma forma muito cruel de ser. Né? Os médicos dizem, tem que dizer a verdade. Bom, dizer a verdade não significa ser grosseiro. E verdade, a verdade, nunca é triste a verdade, já disse lá o Juan Manuel Serrat. O que ela não tem é jeito. Mas é preciso encontrar um jeito de dizer a verdade. E aí ele me disse, eu perguntei, doutor, quanto tempo eu vou viver? Aí ele me disse, olha, sem dor, uns 3 meses. Mas de vida mesmo, uns 6 meses. Isso foi no dia 1º de setembro de 1995. Ele errou. Ele errou. Realmente, o erro foi gigante, porque estamos em 2023. E haja experiência durante esse processo todo, né? É uma vida. Né? Mas é uma história que, se a gente colocar em xeque mesmo e for analisar, isso podia ter dado uma vida, né? Claro. Tem um diagnóstico errado. Muitos suicídios acontecem em função daquilo que ouviram, não só do médico, mas do pai, da mãe. Muitos suicídios acontecem em função dos apelidos malditos, aquilo que os colegas de aula dizem, tu é um não sei o quê, só pode ser não sei o quê. E as famílias, né, que gostam tanto de pisar nas feridas, gostam tanto de calcar em cima daquilo que é um prejuízo para aquela pessoa, daquilo que é uma dor. Então, isso leva a suicídios. Esse profissional, ele baixa a cabeça quando me vê. Agora faz tempo que a gente não se vê, mas teve uma época que a gente se via muito e ele baixava a cabeça. E eu fazia questão de dizer, tudo bem, já se passaram 10 anos. E essa era uma... Então eu acho que essa foi a maior superação. E porque também naquele momento eu pensei, não, 6 meses é muito pouco, foi o que eu pensei. Não, só 6 meses. E aí eu providencio algumas coisas. Primeiro, quero uma trilha sonora para o meu velório. Trágico, se não fosse cômico. E eu escolhi muito bem, mas daí depois quando eu ouvia, agora eu nem sei onde é que foi, mas quando eu ouvia, eu dizia, mas as pessoas iriam desligar e eu achava muito chato. Depois, textos, né, a serem lidos. Né? Então era um velório narcisista, né? Era um velório assim, que fosse um show, um espetáculo. Mas teve uma decisão quase que instintiva, que eu não quero morrer. E eu não quero morrer. E eu fui ignorando isso, assim, tinha problema de saúde? Tem, tem aquilo? Tem, mas vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E eu tô aqui. Isso é muito importante da gente... eu venho trabalhando as minhas buscas também, constantemente, né? Aprimorando, errando, acertando, tentando evoluir, melhorar. E eu acho que a determinação de você querer conquistar um objetivo e correr atrás dele, se determinar, eu vou fazer, é primordial. É essencial quando você coloca na sua cabeça que você precisa fazer algo por si. E que só você é o responsável por isso, né? As pessoas, às vezes, talvez tenham a tendência de colocar a responsabilidade em cima de outras pessoas, mas é só tu, né? Só tu é responsável. As pessoas colocam responsabilidades, culpas e méritos. Eu tenho isso graças a Deus. Não, tu tem isso graças ao teu esforço. Deus pode ter estado ali do teu lado, mas graças ao teu esforço. O Renan que causou isso. Não, o Renan não causou nada. Tu é que criou essa relação com o Renan, tu é que permitiu que isso acontecesse, e então isso aconteceu desse jeito. E a terceira coisa eu largo nas mãos de Deus. Não, dá uma forcinha pra ele, dá uma mão, tia. Faz alguma coisa, sabe? Pega a enxada também, vai lavar uma louça. Concordo plenamente. Eu acho que essa coisa de ficar esperando ou julgando, então, porque a minha vida é assim, porque a minha família... Não, a tua vida é assim porque tu escolheu que ela fosse assim, né? Porque tá aí. A adversidade, ela existe com todos nós. Todos os seres humanos têm momentos de adversidade. Tem alguns que se dão conta disso e fazem disso um trampolim. E tem outros que fazem disso uma corda para
lhe derrubar. Então, a grande questão é a gente descobrir onde é que está o meu lugar, quem é a minha turma, o que está reservado, o que eu posso fazer com isso, né? A gente está aqui agora, nós superamos muitas coisas para chegar nesse encontro aqui. Sim, com certeza. E a gente só está aqui para que outras pessoas também superem, né? Tem muita piada sobre superação. Eu só não acredito muito na autoajuda, mas eu acredito muito na possibilidade de superação. Acredito que as pessoas elas vão descobrindo caminhos. E eu trabalho na psicologia através da cognitivo-comportamental e principalmente da psicologia dos esquemas, da terapia dos esquemas. Porque, em geral, a gente monta esquemas para sobreviver. E outros esquemas a gente monta para sofrer. Então a gente cria, diz, olha, se eu sair na rua com chuva, eu pego uma gripe, uma pneumonia, eu sou depois eu fico emprestável 3 dias, 4 mentira. Isso aconteceu uma vez, agora não necessariamente vai acontecer. Não todas as vezes acontece. Não necessariamente, pode não acontecer nunca mais. Agora, se tu provocar, sim. Será que não é uma mania das pessoas pensarem assim? É uma mania. Uma ideologia, eu não sei se é uma crença. São manias. São crenças equivocadas. Né? Nós adotamos muitas crenças equivocadas, que são aquelas, eu para dormir tem que estar tudo escuro. Não, para dormir tu precisa estar com sono. Quando eu como uma salada verde, quando tu come uma salada verde dá o mesmo efeito que comer uma salada amarela, ou azul, ou vermelha. O que importa é como tu te sugestiona a isso. Não importa o que está determinando a tua vida, é a forma como tu te sugestiona. Nós adotamos algumas formas de defesa. E essas formas de defesa, elas podem ter N resultados. E até confirmar aquilo que a gente imaginou, ou não. Eu sempre imagino, assim, eu agradeço muito sempre. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu agradeço muito, 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 muito. E eu agradeço muitas vezes por dia. E eu agradeço por isso, assim, terminou, esse encontro com o Renan foi legal e tal, coisa boa. Aliviado, agradeço. Por quê? Em todo momento que eu estiver com alguém, eu estou em estado de tensão para que aquela pessoa receba aquilo que ela busca. Para que ela esteja. Pode ser no consultório, pode ser numa palestra, pode ser fazendo um projeto social, pode ser no teatro, pode ser o que for. Pode ser no encontro com a minha família, né? Lá tomando café da manhã com a minha mãe. Pode ser, mas eu me coloco à disposição, eu me coloco no lugar. Não interessa muito o que eu estou fazendo ali, interessa que eu me coloco no lugar, para estar à disposição. E esse é um esquema que me faz bem. Eu vivo muito bem assim. E aí, quando eu estou sozinho, não, a prioridade absoluta sou eu. Então eu vou comer o que eu gosto, eu vou dormir a hora que eu gosto, eu vou ouvir a música que eu gosto. Que tipo de música que tu gosta, aproveitando? Eu gosto, mas principalmente música popular brasileira. Eu gosto. Maravilhoso. Gosto muito de música popular brasileira, gosto de jazz, gosto de música gaúcha, gosto de música instrumental, gosto muito de música gaúcha. Aliás, eu sou muito bairrista, eu gosto de tradicionalismo, eu gosto do folclore gaúcho, eu gosto do cinema produzido no Rio Grande do Sul, eu gosto dos músicos do Rio Grande do Sul. Tem coisas brilhantes, tem tanta coisa boa que não dá tempo, na verdade, de conhecer o que tem lá fora. Gosto dos autores, dos escritores. Agora eu estou dirigindo um espetáculo do Tabajara Ruas, chama Fragmentos, do Tabajara Ruas, que estreia no dia 6 de novembro em Porto Alegre, na Feira do Livro de Porto Alegre. E eu estou apaixonado pela obra do Tabajara Ruas, como ele estudou a história do Rio Grande, como ele mostra o Rio Grande como ele é. E eu sou um apaixonado pelo Rio Grande do Sul, gosto muito. Viajo muito pelo Rio Grande a trabalho e tenho muito prazer de fazer isso porque gosto do Rio Grande. E vou sempre ouvindo música. E vou ouvindo coisas que eu nem consigo imaginar, sabe? Que eu recebo muita coisa para ouvir e
que eu nem podia imaginar que seria tão bom ouvir aquela obra ou aquele artista. Tem alguém que te inspira na vida? Tem alguém que foi tua referência para chegar onde você chegou? Renan, muita gente. Só uma seria injusto de destacar. Seria injusto. Eu sou um privilegiado. Eu sempre tive anjos muito fortes que estiveram juntos. Olha, eu fui secretário municipal. E como secretário municipal, eu sempre tive prefeitos, assim, que foram os 5 prefeitos com quem eu trabalhei, de diferentes partidos, eram pessoas generosas, boas, era gostoso trabalhar com aquelas pessoas. Eu fiz produção, artistas são difíceis, né? Os artistas são muito egocêntricos, às vezes muito narcisistas, e é difícil. Mas eu tive sempre o privilégio de ter alguém que funcionava muito bem, que sabia dialogar, que sabia conduzir. Todos os lugares onde eu estive no Conselho Estadual de Cultura, trabalhei no Conselho Estadual de Cultura no momento que o governador era odiado pela população. E comigo ele era um anjo, era um doce. Assim, toda a relação que eu tive no Conselho Estadual de Cultura com o José Ivo Sartori, o Sartori foi um pai para todas as coisas que nós queríamos ter. Ele foi o governador, atrasou os salários e isso foi muito grave para todo mundo que foi vítima disso, atrasou, o Estado ficou praticamente parado, sem obras, mas na cultura aconteceu muita coisa. E graças ao empenho dele. Então, eu acho que eu tenho muitos, e não só, eu estou falando dos cargos de chefia, mas também pessoas que estiveram ali. Às vezes é o porteiro do prédio, sabe? O porteiro do prédio onde eu tenho consultório é um anjo, sabe? Ele está sempre me protegendo, ele está sempre buscando soluções para as coisas. Se eu olhar lá em Porto Alegre, as pessoas com quem eu trabalho, os meus 2 colegas, são professores universitários de psicologia. São uns anjos, né? E eu diria que a minha mãe é um anjo na minha vida, né? Eu tive um bom período sendo cuidado por uma outra mãe, por uma mãe preta, é um anjo. Tanta gente, né, que na minha vida foi uma inspiração. Assim, eu tenho muitas inspirações e eu olho muito para as pessoas. E isso vira inspiração. Eu olho. Hoje mesmo eu gravei um áudio para uma pessoa, e agora, 2 semanas atrás, eu saí de Porto Alegre e acabei esquecendo a minha mochila com o notebook, com o pendrive de palestra lá. E teve um anjo que solucionou tudo e resolveu. E eu disse, puxa, mas não agradeci do jeito que devia ainda. E então, eu acho que eu estou cheio de gente assim, para admirar ao longo de toda a vida. Que legal. Assim. Isso é muito bacana, essa tua colocação, porque eu também me identifico, porque é difícil destacar uma pessoa em específico. Eu posso colocar minha mãe, posso colocar familiares, posso colocar amigos, pessoas que estiveram ali, né, até no projeto do Bastidores. O Marco foi uma das pessoas que acompanhou o Bastidores, né, Marco? Vamos dar um spoiler aqui. O Marco acompanhou desde a primeira ideia, assim, como que funcionou o Bastidores, e ele com uma mentalidade brilhante, acrescentando ideias, eu pegando algumas ideias, adaptando com outras ideias que eu também tinha, para juntar e trazer uma ideia de apresentar um pouco melhor as pessoas, de mostrar um pouco a vida das pessoas, a vida como ela é, né? A vida como realmente ela acontece, que não é só o holofote, que não é só o brilho, que não é só o palco de Gramado, Canela e região, que tem muita coisa, que tem os desafios, que tem a inspiração, que tem as referências, que tem os medos, que tem as inseguranças, que tem as histórias incríveis que é muito bom compartilhar. É muito bom viver. Viver é algo desafiador, mas é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente pode chegar em um momento da nossa vida e dizer, eu estou me desafiando, mas está valendo a pena. Estou me desdobrando, mas está compensando, porque o resultado está legal. Porque eu estou conseguindo levar às pessoas emoção. Então, assim, com esse vínculo de sabedoria, de equilíbrio, de emoção, de agradecimento, de gratidão, que mensagem, Marco, hoje tu gostaria de deixar para quem
estiver te assistindo neste absoluto exato momento. Que venha no teu coração. Eu gosto muito de humor. Eu gosto muito. Quando falou que mensagem, me lembrei da Dercy Gonçalves. Quanta honra, né? Saudosa Dercy. Dercy Gonçalves. Eu acho que hoje dizem muitas mensagens. As pessoas dão muitas mensagens daquilo que elas não praticam. E eu prefiro, sei lá, acreditar nas pessoas e gostar delas, independente de como elas sejam, do que elas pensem, em quem elas votaram, não importa, não faz a menor diferença. Não importa em qual é a profissão, e eu acho, quando tu falaste que eu tive uma participação no Bastidores, mas quando tu me falou do Bastidores, eu achei fantástica a ideia de mostrar quem está por trás, quem não aparece, né? E isso é muito legal. Assim, no meu trabalho, na minha profissão, eu me encho de orgulho que ninguém saiba, sabe, que não precisa saber, ninguém precisa saber. De repente um casamento que estava mal, que conseguiu ficar legal, de repente uma pessoa que estava perdidaça lá, usando droga, e que daqui a pouco ela recupera, daqui a pouco alguém que estava passando por um processo depressivo horrível e que é difícil de superar, é difícil, né? E daqui a pouco ela enfrenta. E daqui a pouco alguém que não via outra janela senão um suicídio e descobre que ser ouvido é possível e que tem gente querendo ouvir. Então, puxa, Renan, eu olho o teu projeto e tu tá com a camiseta da Academia Pessoa, mas tu tem aqui outro patrocinador e tu tem apoiadores. Quando eu vi tu lançando o teu e-book na Biblioteca Pública de Gramado, quanta gente teve contigo, né? Que coisa boa ter a família ali junto, que coisa boa ter o pessoal da Secretaria de Cultura de Gramado acreditando em ti, te dando força. Tremendo. Que lindo, Muito, né? muito. Desde a Elaine, assim, a todas as pessoas que passou lá, né? Agora é muito grato. Agora tu estiveste na Feira do Livro também. Sim, fiz uma palestra também. Olha que show, né? Eu acho ótimo. É muito incrível, assim. Tu que podia me dar uma entrevista agora, mas e daí, como é que foi a palestra? Maravilhosa, Marco. Essencial, gratificante. Eu acho que quando você se coloca à disposição do público, independente de quantas pessoas vão participar, a gente quando trabalha com comunicação, de alguma maneira a gente faz para quem estiver disponível a ouvir, para quem estiver com o coração ali, porque você vai dar a sua aula. Então, se aquela pessoa está ali para te ouvir, seja uma, duas ou três, 6, no meu caso foram 7 pessoas que disponibilizaram o seu tempo, a gente fez uma abertura com música, teve som, então teve na verdade uma troca de ideias ali com meu amigo Ricardo Gonzalez. Abraço para o Ricardo que esteve junto lá, apoiando, tocando junto comigo, fazendo uma intervenção muito bacana. E é isso que é bom, que todo mundo estava ali para ouvir e gostaram do que ouviram, pelo que eu recebi daquelas pessoas. Então, para mim foi gratificante ter feito, gratificante estar envolvido com o que eu estou envolvido, tanto com bastidores, tanto aqui na Rádio Gramado, né? Esse estúdio aqui não está pronto ainda, mas ele faz parte da Rádio Gramado, então estamos na Rádio Gramado. Então, isso para mim é de um orgulho gigantesco e de estar trazendo aqui personalidades e referências como tu. Muito obrigado, eu fico muito feliz, muito grato pelo convite, muito orgulhoso de fazer parte dessa tua trajetória e essa trajetória de escritor, de comunicador, de homem do teatro, né, de profissional. Fico muito agradecido e sempre disponível. Tu sabe que eu trabalho na frente do Hospital de Canela. É ali que é o meu consultório. Ali que a magia acontece uma delas, né? Eu não sei se acontece para ti ou para os outros ou para os dois, mas acontece. Para todos. Para todos. Né? Então, eu estou sempre à disposição, eu estou sempre disponível, né, para aquilo que as pessoas quiserem e precisarem. E eu te agradeço muito, desejo vida longa ao Bastidores na Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha merece pessoas como tu, que façam pensar, que façam reflexões interessantes acerca de todos os assuntos, né? Eu assisti outras entrevistas do Bastidores e eu acho que daqui por diante tu tem apoiadores fantásticos, né? Tu tem gente muito legal te apoiando.
que participam sempre entrevistados. compartilhando, sendo entrevistados, então é gratificante. Antes de eu fazer os meus agradecimentos, eu quero te agradecer especialmente pela visita aqui, pelo tempo, pela disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente. E fazer também, é claro, meu agradecimento especial, ó, tô até de Academia Pessoa, que hoje eu tô com o uniforme. Vestiu a camisa. Vesti a camisa para agradecer mais uma vez ao Rafael e toda a equipe da Academia Pessoa, que é referência em saúde em Canela. Então tá precisando fazer aquele exercício físico, tá precisando te equilibrar, vai lá, saúde física e mental a caminho da sua essência. Temos também a Ariana Janice Imbert, Terapias Evolutivas, sensacional, muito bacana, vale a pena vocês conhecerem também. Temos também a Doce Momento da Cissa Almeida, ela faz pães e bolos artesanais sem glúten e sem lactose. Então, para quem tiver interesse, quem quiser fazer a sua encomenda, entre em contato com o programa que a gente passa certinho o contato da Cissa para vocês solicitarem os seus pedidos. E também, para fechar, a La Barbearia 012, para dar aquele toque especial no teu visual, deixar o teu cabelinho na régua. Lucas Dilken está à disposição para te prestar o melhor serviço na Rua São Paulo, bairro Moura, em Gramado. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Marco, muito obrigado novamente pela oportunidade. Nos encontramos na próxima sexta-feira com um outro episódio, sempre no coração de vocês, e transmitido pela Rádio Gramado FM 87.5 às 20 horas da noite. Muito obrigado, beijos e até o próximo episódio.